O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão. Por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, quem está em casa nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Estamos comemorando hoje São Carlos do Anga e companheiros mártires, por isso nós nos revestimos do vermelho para relembrar esses irmãos, para fazer memória desses irmãos que deram a vida por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé católica. E as leituras que acompanhamos, a leitura de sábado, hoje leitura de segunda-feira, uma sequência. Lá no sábado, na liturgia anterior, nós acompanhávamos o Senhor que foi questionado pelos fariseus de onde vinha a autoridade dele. E ele respondeu com outra pergunta, né? Se lembram? Olha, vocês me respondam se o batismo de João era de Deus ou se era dos homens. Os fariseus resolveram não responder, porque senão ia ficar mal. Se respondesse que era de Deus, por que eles não acreditariam? Então, porque não acreditavam. E se era dos homens, eles iam passar por apuros, porque todos tinham João como um profeta. E essa é a sequência hoje. Jesus, apesar da rejeição, apesar da perseguição, não deixou de fazer a vontade do Pai. Meus irmãos, é isso que deve provocar também em nós as perseguições, as dificuldades que nós temos vivido no nosso dia a dia. Jamais arrefecer, mas continuar a caminhada. E Jesus continuou. E ele contou hoje esta parábola. Também para mais uma vez despertar nos fariseus e naqueles que eram seus opositores, provocar neles conversão, provocar neles salvação. E o Senhor contou essa parábola e ao final nós escutamos que eles entenderam que eles, os fariseus, Jesus contou aquela parábola, aquela história, eles entenderam que Jesus estava falando a respeito deles.
A parábola dessa vinha, desse dono da vinha que arrendou aos vinhateiros. Quem é o dono da vinha? Deus. A quem foi arrendada essa vinha? Ao povo de Deus, aos judeus. E depois o Senhor quis prestar contas daquela vinha, não foi? E o que aconteceu? Aqueles vinhateiros bateram em um, expulsaram o outro, e o dono da vinha resolveu fazer o quê? Eu vou mandar meu filho. Talvez o meu filho eles vão respeitar. Quem era o filho? Jesus Cristo. Quem eram os vinhateiros? Quem eram os servos que foram antes? Os profetas. Os profetas. Rejeitaram os profetas, rejeitaram o Filho de Deus. E infelizmente, eles não ficariam sem as consequências daquela rejeição, apontava Jesus. Está vendo? Jesus queria resgatá-los. Jesus queria salvá-los. Se eles continuassem a ignorá-lo, a rejeitá-lo, infelizmente, eles perderiam o reino dos céus. Meus irmãos, qual deve ser a nossa resposta? Qual é a resposta que nós temos dado? Não é uma resposta de acolhida a Jesus? Sim ou não? É uma resposta de acolhida a Jesus. Pelo menos estamos tentando, né? No dia a dia, responder, acolher Jesus. E acolher Jesus significa acolher os seus mandamentos. Acolher Jesus significa acolher a sua doutrina. E acolher Jesus, acolher sua doutrina, acolher os seus mandamentos, significa também seguir os seus passos. Os santos que nós comemoramos hoje foram santos que seguiram os passos de Jesus. Carlos Luanga e companheiros mártires, lá de Uganda, tinha um rei também, é tudo Anga, viu? O rei também era Muanga. O rei Muanga, que mandava, que dominava lá, se opôs aos cristãos, se opôs à fé cristã, à religião, e começou a perseguir os cristãos. Que ali no dia a dia, no palácio, serviam o rei, mas testemunhavam a Jesus Cristo. Ele começou a perceber isso, começou a minar a autoridade deles, a vivência deles ali no palácio, mas chegou o momento que ele não aguentou. Viu ali que um grupo estava ensinando a fé católica aos seus outros servos e resolveu matar Carlos Luanga e também os seus companheiros. Qual foi o tipo de martírio que eles sofreram? Foram decapitados e outros foram queimados. Carlos Luanga foi queimado por causa da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não deixou de testemunhar. Mártir significa testemunho. Mártires, testemunhas. Testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós aqui no Brasil não sofremos esse tipo de martírio ainda, pelo menos, ou pelo menos não vemos, né? A gente escuta alguma coisa de perseguição e tudo mais, mas não a esse ponto de tirar a vida. Ou até tem, né? Mas a gente não sabe. Nós podemos também ser mártires. Podemos ser também testemunhas. Mas é claro, no dia a dia. Nas ocasiões de grande perseguição, podemos? Claro que podemos. Vamos passar por isso ainda? Não sei se vamos passar. Se você vai passar, se eu vou passar. Fato é, vivamos com fidelidade o hoje. Vivamos a nossa fé hoje. Testemunhemos a nossa fé hoje e no nosso dia a dia. Eu fico pensando e vendo aqui, né? As mulheres, as mães, as esposas que estão aqui, ou talvez viúvas, que testemunham Jesus Cristo no seu dia a dia, não é? Fazendo lá a comida, limpando a casa, realizando o seu trabalho.
as minhas irmãs missionárias, meus irmãos missionários. No dia a dia, minha gente, dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. O martírio dos ministros, né, que tem que ter paciência com a gente, conosco, né, nós padres, com a equipe litúrgica, o testemunho dos músicos, o testemunho do nosso dia a dia. Você vendendo lá algum produto, lá no seu trabalho, você atendendo alguém. E tem gente que parece que quer infernizar a nossa vida, né? Ou não? Só chega santo lá para você atender, para você conversar. Não é ali no testemunho do dia a dia? Não é ali na paciência? Quantas vezes a gente já estourou com alguém, né? Já perdeu a paciência e depois, por causa da fé, por causa de Jesus Cristo, a gente aprendeu, puxa vida, eu preciso ser mais misericordioso, eu preciso ser mais amável, eu preciso ter mais cara boa. Nossa, minha cara está muito amarrada, se bem que não tem jeito, né? Mais, nem plástica dá jeito, mas é lá dentro, é o nosso testemunho, aqui de dentro do coração, de ter palavras boas, palavras que ajudam o irmão, a irmã. Minha gente, o martírio do dia a dia, a fidelidade do dia a dia a nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens foram mártires por causa dessa ocasião apenas, que perderam a vida, que deram a vida? Não, o dia a dia, o ensinamento do dia a dia que eles deram uns aos outros ali, fez com que a perseguição acontecesse. E depois sim, chegou o alto, né, o ponto alto. Vocês vão morrer por causa da fé de vocês. Mas foi no dia a dia. Minha senhora, tenha paciência, viu? No dia a dia, com o marido. Maridão, tenha paciência no dia a dia, com a sua esposa. Pais, com seus filhos. Olha aí, o martírio do dia a dia. No dia a dia, alimentando a fé. No dia a dia, testemunhando a fé, Jesus Cristo. No dia a dia, dê a sua vida. No dia a dia, meus irmãos, vamos dar a nossa vida. Que São Carlos Luanga e companheiros mártires sejam modelos para nós hoje, que Jesus Cristo seja, claro, Ele é o modelo para nós. Sigamos os seus passos. O testemunho do dia a dia. A fidelidade do dia a dia. O mártir, o santo, foi feito de várias fidelidades. Sejamos fiéis na nossa oração, sejamos fiéis no nosso estudo bíblico, sejamos fiéis no nosso terço, sejamos fiéis no nosso serviço do altar, nosso serviço pastoral, muitas vezes na discrição. Quantos mártires por aí, gente, testemunhando Jesus Cristo, nos leitos dos hospitais, ajudando doentes, ajudando enfermos. Quantos irmãos nossos, padres, que nós nem sabemos, não viram notícia, né? Missionários, dando a vida no dia a dia, no escondimento. No escondimento. Minha gente, no testemunho do dia a dia. No dia a dia vamos dar a vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Como fizeram os mártires, como fizeram os santos, agora é contigo, agora é comigo. Fidelidade, dia após dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.